Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas reclamações, sugestões, qualquer esclarecimento que precise, através dos nossos canais. Pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633, ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas gravados. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 166 do livro Caminho, Verdade e Vida, Posses Definitivas, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Posses Definitivas. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículo 10, quando diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E comenta Emmanuel: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Emmanuel nos fazendo refletir sempre. Cada mensagem
de um pequeno versículo, ele consegue trazer uma riqueza de conhecimento para nós, de reflexões, e a de hoje não é diferente, né? O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, é uma passagem bem conhecida de todos os cristãos, quando Jesus diz, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque, na verdade, até então, as pessoas achavam que a vida era apenas a vida material. A noção da vida espiritual, ela era muito ainda reduzida, né? Sabia-se que a vida continuava, mas não se sabia os detalhes, né? O como seria esse mundo espiritual, né? E o capítulo 10 de João, ele vem nos mostrar, né, Jesus se apresentando como o bom pastor. Então essa visão de Jesus como o bom pastor, ela é muito importante para nós, né? E João usa a imagem do pastor e das ovelhas para explicar, né? Quer dizer, ele registra, né, o que Jesus falou, né? Jesus sendo o pastor e nós, as ovelhas, Jesus nos explicando a relação com as pessoas de uma maneira geral e a importância de seguir a sua voz para ter vida em abundância. Então nós sabemos, né, desta figura apresentada, o pastor zela pelas suas ovelhas e basta o pastor falar alguma coisa que as ovelhas o seguem, né? E as ovelhas seguindo o pastor, elas sabem que estão em segurança. Então essa imagem que Jesus nos passou, ela é muito interessante, né? Mas nesse Evangelho de João, no capítulo 10, ele traz outros ensinamentos para nós, né? Ele fala nos versículos de 1 a 10, ele mostra que Jesus fala para nós que ele, Jesus, é a porta para o rebanho. Quem entra pelo rebanho, por meio da porta, é o pastor. Os ladrões e assaltantes entram por outros lugares, geralmente pulam cerca, né? Essa porta é uma metáfora para a entrada na fé em Jesus e na relação com Deus. Então é muito interessante, né? Jesus é a porta e o pastor vem pela porta para nos mostrar o caminho. É uma visão que para mim eu acho muito interessante, bastante didática, né? E nos versículos de 11 a 16, Jesus complementa: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, enquanto o mercenário as abandona em perigo. Aquele que está cuidando das ovelhas apenas para receber o seu salário, ele está pouco se ligando se perder uma, duas, algumas ovelhas, né? Desde que ele mantenha a grande maioria. Mas aqui Jesus se coloca como bom pastor e ele diz, dá a vida pelas ovelhas. Ele corre riscos, ele aceita os desafios, enfrenta os perigos, né? Para poder proteger as suas ovelhas e mostrar o caminho. E ainda nesses versículos, Jesus afirma que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Ele também menciona que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, desse lugar, né? Que também ouvirão a sua voz, para que haja um só rebanho e um só pastor. Então, as ovelhas que não são do aprisco ali, da Judéia, né, da área dos judeus, dos hebreus, mais corretamente falando, são gentios. Todos aqueles que não eram hebreus iam receber a chamada, né, conhecer a voz de Jesus e o seguiriam, para que houvesse um só rebanho e um só pastor. Eu, particularmente, essa figura de um só rebanho e um só pastor, ela me é muito grata, porque eu visualizo sempre assim. Muitas vezes na minha prece eu concluo pedindo que realmente, o quanto antes, a gente possa ser esse único rebanho, já que Jesus é o nosso pastor
e é o pastor que realmente nos conduz a Deus. Então, essa colocação de Jesus, eu acho ela, entre tantas, né? Mas nesse momento aqui do que nós estamos avaliando, eu acho que ela é muito importante. Seremos um dia um só rebanho e um só pastor. Agora aquela famosa, mas quando? Os hebreus estão esperando, desde a antiguidade até hoje, o tempo de Deus só Ele sabe. E Ele nos dá a liberdade para que a gente decida o momento que a gente vai seguir o pastor. O pastor vem nos chamando há muito tempo. Todos foram chamados, mas nem todos o seguem, né? E aí não podem ser escolhidos. Se nós queremos ser escolhidos, nós temos que ouvir a voz e segui-lo, quer dizer, agir da maneira como ele nos ensinou a agir diante da vida e diante de Deus. Mais adiante, nos versículos 17 a 18, João também registra, né? Jesus declara que o Pai o ama e que ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele, Jesus, né? Para poder tomá-las de volta. Ele enfatiza que ninguém o tira da sua vida, mas ele a dá por si mesmo. Então Jesus se mostra aqui como voluntariamente oferecendo a sua vida, a sua dedicação total para que reúna as ovelhas. Então é uma outra passagem também muito interessante, né? E às vezes a gente pensa assim, será que eu dou a minha vida pelo meu irmão? Será que eu dou a vida pelos meus familiares? Ou até mesmo por aquele irmão que a gente não conhece? Então é um questionamento, né? Porque Jesus deu o exemplo. Não é fácil. É um desafio para cada um de nós, mas é uma meta que um dia nós vamos atingir, quando a gente tiver o verdadeiro amor no nosso coração, né? Nos versículos de 19 a 30, Jesus, então, ele é acusado, né, pelos judeus que não acreditam, né, protestam, e dizem que Jesus é um demônio. E Jesus responde que faz boas obras e que não é preciso acreditar em tudo que se diz. Ele declara, né, que ele e o Pai são um. Então, nessa hora, Jesus deixa muito claro que ele vem em nome do Pai e ele está fazendo aquilo que o Pai quer que ele faça, para que nós possamos aprender, né? E ele diz que ele e o Pai são um, porque ele está em unidade com o Pai, ele está na sintonia com Deus. E nessa sintonia, ele consegue captar exatamente aquilo que Deus quer, a missão que deu a ele, e ele vai cumpri-la até o fim, como nós sabemos que cumpriu. E no versículo 10, ainda, Jesus diz que veio para que todos tenham vida e tenham em abundância, que foi o que Emmanuel separou para nós, né? E essa abundância não é apenas física, mas também espiritual. Nós temos cristãos de todas as linhas do cristianismo, né, em que acham que essa abundância é o sinal, né, a prosperidade. Quando eu tenho bens materiais, quando eu tenho títulos que eu conquistei, e quando eu tenho amigos, tudo que é físico, isso, eles entendem que isso é a abundância que Deus está nos dando. E que é essa abundância que Jesus fala para nós. Mas o entendimento real não é esse. O entendimento não é da abundância física. Tem muitas pessoas que vivem, podemos chamar, numa miséria social muito grande, econômica, mas que espiritualmente estão muito superiores a todos nós que temos os bens à nossa disposição. Então, é um entendimento que parece um paradoxo, né? Uma coisa duvidosa, estranha, mas não. O nosso desenvolvimento deve ser o espiritual. A abundância que nós vamos ter é no mundo espiritual. E essa abundância é conquistada por nós seguindo o Mestre Jesus.
Jesus então oferece a esperança da vida eterna para todos nós. E uma relação íntima com Deus, quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele mostra que ele conosco também podemos ser um, se nós trabalharmos para isso, se nós nos desenvolvermos para isso. Então, esse capítulo 10 de João, nós temos aqui a destacar, né, a autoridade de Jesus como bom pastor. A importância de nós seguirmos a voz dele, né, e confiarmos em tudo aquilo. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida. Confiemos em Jesus. Jesus jamais nos abandona. Deus, então, muito mais, né? Então, costumamos dizer, Deus é fiel, sim, sempre. Jesus também é fiel. Agora, nós temos que ser fiéis a Jesus e a Deus. Jesus ainda fica claro aqui nesse capítulo 10 de João, que ele nos oferece segurança e proteção. Então, aquele que segue Jesus está sempre abençoado, protegido. Não significa que nós não vamos passar dificuldades, porque da dificuldade é que nós crescemos, né? Então é importante que a gente passe pelas dificuldades. Mas se Jesus vai à frente mostrando o caminho, ainda que a gente tropece, o caminho está feito e ele está nos aguardando. Depois vem a promessa de vida em abundância. Um dia nós teremos plenitude de tudo. Mas tudo isso porque Jesus nos falou, nos prometeu, e isso está no mundo espiritual, não é na Terra. A Terra ainda é planeta de expiação e provas. Com a transformação e regeneração, que muita gente acha que não está acontecendo ainda, porque nós estamos num momento que a Terra está totalmente em convulsão, né? A humanidade, né? O próprio planeta está em convulsão. Mas depois da doença vem a saúde, né? Depois da tempestade vem a luz, vem a claridade, né? Vem a bonança. Então, nós temos que acreditar em Jesus, porque é da promessa dele. E nós temos, então, que aprender com Jesus a necessidade, né, que nós temos do discernimento espiritual e ficar atento aos falsos pastores. Jesus nos alertou, tem muito pastor falso ao longo da história da humanidade. E hoje, então, com as redes sociais, o que tem de gente pregando bobagem, o que tem de gente fazendo previsões totalmente estranhas, e a gente pode cair nessas armadilhas. Então, Jesus nos alertou, cuidado com os falsos pastores. Então, aqui nós somos chamados a reconhecer Jesus como bom pastor, confiar no seu amor, na sua orientação, para que nós tenhamos uma vida plena e significativa, um pouquinho aqui na terra, mas totalmente no plano espiritual. E o que Emmanuel nos reforça é exatamente tudo isso. E Emmanuel nos diz, se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Então não são as coisas que vão nos dar valor, não são as coisas que vão ser valorizadas no plano espiritual, mas os valores definitivos, ou seja, as virtudes que nós estamos conquistando no nosso dia a dia. Por exemplo, a paciência. A paciência é uma virtude que a gente tem que cultivar todos os dias, o tempo todo. Porque basta qualquer contrariedade, a gente já perde a paciência. A gente está com o horário apertado, entra no trânsito, fica travado no trânsito. Pronto, já perdemos a paciência. E aí a gente tem que fazer um exercício de, não, peraí, isso aqui é passageiro. Daqui a pouco eu vou sair daqui, vou me atrasar, talvez por meu trabalho, por meu compromisso, qualquer que seja. Mas não é isso. Eu tenho que ter a paciência e orar para aqueles obstáculos que estão à frente sejam removidos de alguma forma.
né, que sejam sanadas as dificuldades à frente para que a gente possa seguir o nosso caminho na paz. Então, nós temos que buscar essas virtudes no nosso dia a dia. E o Emmanuel nos diz que o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, de amor e eternidade. Então, veja bem, para nós sermos portadores dessa vida transbordante, quer dizer, além da gente, da nossa autossuficiência, nós levarmos para os nossos irmãos essa nossa energia positiva, essa nossa energia boa, né? De luz, de amor, e fixar para cada um dos nossos irmãos e para nós a eternidade que nós temos pela frente. Se ainda não conseguimos hoje, amanhã a gente vai conseguir. Nós temos que persistir, tá? E em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amelhados em nosso próprio espírito. Então, cultivar as virtudes sempre. E nas forças exteriores, nós não vamos encontrar iluminação. Não é na matéria, né? E aqui ele nos mostra que as fases da vida, né? A primavera, o inverno, fala da mocidade do corpo, né? Que nós nos embriagamos com os prazeres de toda ordem, né? Os passeios, né? Os namoros, né? As conquistas, né? Tanta coisa que a gente tem na juventude, né? Mas a velhice não tarda. E a gente já na terceira idade, a gente olha para trás e vê que realmente 40, 50, 60 anos passaram num estalo de dedos, né? Então a nossa vida realmente é muito curta. E nós temos que nos habituar, porque por melhor que seja o nosso corpo, que nós o preservemos, em um momento ele vai ficar enfermo e nós chegaremos à morte do corpo. Mas a vida espiritual, ela é imortal. Nós vamos continuar. Então, tudo que acontece na Terra é processo para nós nos transformarmos, né? E nós temos que construir dentro da gente, então, esses sentimentos daquilo que tem de melhor na nossa vida, né? Então, é nosso dever estar sempre buscando nos melhorarmos. E Emmanuel vai concluindo: encheu-nos Jesus de sua presença sublime. Todos os ensinamentos, todos os exemplos que ele nos deu estão aí há mais de 2000 anos e estão parecendo que a gente está vendo agora, né? Então, não é para que a gente tenha facilidade efêmera, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, né? Não é para que nos cerquemos de favores externos, não é para ficar pedindo, eu quero isso, quero aquilo, vou ganhar na loto, vou ter dinheiro, vou fazer aquilo, um bom emprego, não é isso. Nós temos que nos concentrar em nós, as aquisições definitivas. Então nós temos que apreender, né? Não é só aprender é colocar dentro de nós essas verdades que Jesus trouxe para nós. E aí Emmanuel conclui: sejamos portadores da vida imortal, na nossa certeza de que nós somos imortais, que tudo é passageiro, e os bens que estão à nossa disposição, as oportunidades, estão aqui para que nós possamos crescer espiritualmente. E Emmanuel finaliza: não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Não são as coisas materiais que ele veio trazer para nós. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então todos nós temos no nosso coração uma lâmpada que ora está fraca, ora está mais forte, irradia um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação, mas nós temos luz. Jesus falou: nós somos luzes. E ele nos lembra que temos que estar ligados na usina do amor de Deus. O amor de Deus é que nos fortalece, é ele que nos sustenta. Agora, a usina, ela gera toda a energia necessária, mas nós temos que consumir aquilo que realmente a gente precisa
e cada vez mais na medida que a gente aumenta a nossa luz. E aí, Emmanuel nos deixa claro, né? Seremos então luzes inextinguíveis. Ligados ao amor de Deus, a nossa luz jamais se apaga. Então nós temos que aumentar a nossa luz, ligado em Deus, nosso Pai Criador, que é fiel, está só nos aguardando seguir o Mestre que Ele nos colocou de exemplo. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.